O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí, para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, 7 de setembro, em que nós celebramos socialmente a independência do Brasil, nós poderíamos celebrar, por ser o primeiro sábado do mês, nós poderíamos celebrar uma missa votiva, por exemplo, em honra ao Imaculado Coração de Maria. Nós poderíamos celebrar o Anjo da Guarda do Brasil. Nós poderíamos celebrar o sábado da 22ª semana do tempo comum. Mas nós poderíamos também celebrar, e foi por essa que nós optamos, celebrar a missa votiva em honra à padroeira, à protetora, à imperatriz do Brasil, pedindo a Nossa Senhora a graça de sermos verdadeiramente independentes. Porque a independência do Brasil, nós católicos a interpretamos não apenas no sentido político, mas também, se não principalmente, no sentido espiritual. Nós precisamos ser independentes, livres do pecado, para que nós possamos realizar a missão para a qual nós fomos criados. Esta nação, o Brasil, esta nação foi criada com um propósito, com uma missão, com uma vocação. E nós precisamos cumprir a missão para a qual nós somos criados. E para isso, nós precisamos pedir a intercessão da nossa mãe, da nossa padroeira, da imperatriz da nossa nação. A liturgia reservada para o dia de Nossa Senhora Aparecida, cuja missa votiva estamos hoje celebrando, é toda ela nesta ótica, isto é, ensinando-nos a nós, filhos de Nossa Senhora, a pedir o socorro dela. A pedir o socorro dela sempre, mas principalmente nessas situações graves, nessas situações difíceis. A primeira leitura, retirada do livro de Esté, é um exemplo disso. Diz aqui, né,
o contexto histórico é o seguinte: Assuero era um rei pagão que na sua terra, no seu reino, tinha muitos judeus. E Amã era o seu primeiro ministro, que tinha muitos poderes. Era literalmente o primeiro depois do rei Assuero. E ele tinha uma indisposição com Mardoqueu, que era judeu, e isso fez com que aquela indisposição com Mardoqueu se estendesse a todo o povo judeu. E Mardoqueu, sem que ninguém soubesse, ele era tio da rainha Ester. Ester, que era casada com o rei Assuero. E Amã queria que Mardoqueu, renunciando aos seus valores religiosos, tivesse uma atitude, gestos de adoração para com ele. E Mardoqueu sabia muito bem que ele, como um judeu devoto, não podia se dobrar ao Estado, não podia se dobrar àquele ministro, por mais poderoso que ele fosse, porque importa obedecer a Deus que aos homens. Então Mardoqueu não cedeu, não cedia, não fazia aquilo que o ministro Amã queria que fosse realizado. Quando Amã ficou sabendo que Mardoqueu não tinha aqueles gestos de adoração para com ele, ele decretou com a anuência, com o conhecimento do rei Assuero, ele decretou a morte de todos os judeus que estivessem no reino de Assuero. Então, Mardoqueu vai até a sua sobrinha, a rainha, e diz: nós precisamos da sua intervenção. Só que, segundo a mentalidade, os costumes da época, a rainha só podia se apresentar ao rei. Que entenda, não é que a rainha vivia nos mesmos cômodos que o rei. Existia até mesmo, às vezes, o palácio da rainha, um pouco afastado dos aposentos do rei. Então, a rainha se apresentava na presença do rei quando era requisitada. E que ela não inventasse de ir sem ter sido requisitada. Porque se isso acontecesse e o rei não lhe estendesse o cetro, ela seria, a morte seria decretada a ela, a rainha. Então não era algo assim. Percebe que não é que a rainha pudesse muita coisa. Mas o tio Mardoqueu vai até ela e diz: pede por nós. E ela diz: mas eu não posso me apresentar na presença do rei sem ser requisitada. E ele diz: pede por nós. Deus a colocou aí exatamente para isso. E é interessante, meus santos, a igreja viu na figura da rainha Ester uma imagem da Virgem Maria. Ela, a Virgem Maria, é aquela que de Deus tudo alcança. Ela é a onipotência suplicante. Ela é todo poderosa quando pede. Não por si mesma, mas quando pede. Por quê? Porque o rei se encanta com a sua beleza. Não é assim o que nós rezamos aqui na antífona de hoje, né? Repetimos várias vezes: escutai, minha filha, olhai e ouvi isto, que o rei se encante com a vossa beleza. Isto é, quando Deus olha para a sua filha predileta, ele se encanta, porque ela é revestida de Cristo. Ela é a obra-prima da criação. Pois bem, então mas voltemos aqui para Ester. Então o que é que Ester faz? Primeiramente, ela reza e jejua. Durante 3 dias, ela convoca entre as suas servas um jejum a pão e água, um jejum dela se cobrindo de cinzas, porque ela sabia que só Deus muda os corações.
Só Deus age naquelas áreas, naquelas regiões que não há palavra humana que consiga mudar. Nós precisamos, meus santos, voltar a esta fé. Deus muda os corações. Para Deus nada é impossível. Deus pode mudar até os corações mais duros para que a sua vontade se realize. E é por causa disso, então, que nós precisamos, crendo, tendo esta fé tão cristã, tão católica, nós precisamos rezar, pedindo a Nossa Senhora que alcance a mudança do nosso coração, não poucas vezes tão duro e tão resistente à vontade de Deus, para que Deus reine novamente nos nossos corações. Então, primeiramente pedimos para nós a mudança no nosso coração, para que por meio de nós venha a graça para a nossa nação, para o nosso país. Mas também pedir a Nossa Senhora que ela proteja a nossa nação, para que ela cumpra a missão, a vocação para a qual este país foi criado. Pois bem, voltemos então. Então ela entra em jejum e oração durante 3 dias. Depois, aí sim, agora ela se banha, que estava coberta de cinzas, se banha, põe uma veste bela, se perfuma, e agora sim ela vai ao rei. Mas percebe, ela não foi primeiramente bela e perfumada ao rei, confiando apenas nos seus dotes. Ela primeiro rezou, ela primeiro jejuou. Quantas vezes, meus santos, nós queremos travar batalhas apenas a partir dos nossos dotes, da nossa inteligência, da nossa eloquência, da clareza dos nossos raciocínios e dos nossos argumentos. Meus santos, não é contra seres de carne e sangue que nós travamos batalha, mas é contra seres espirituais. Precisamos rezar. E isso aqui, quando você educa os seus filhos, você primeiramente reza, você jejua, você oferece penitências para ganhar o coração dos seus filhos, independentemente da idade. Não pense você que simplesmente com os seus paternos conselhos você vai alcançar a transformação na vida deles. Isso, quando você vai resolver uma situação difícil, quando você vai ter uma conversa difícil com alguém, você primeiramente reza, se possível até jejua, pedindo a intervenção de Deus, que Ele vá à frente, que Ele envie os seus anjos, que Nossa Senhora prepare o caminho, para que quando a minha palavra chegar, o caminho, o terreno já esteja preparado. Vocês sabem, Padre Pio fala sobre isso, que o quanto ele rezava, pedindo a intercessão dos anjos da guarda das pessoas que ele iria atender e aqueles para quem ele iria pregar. Porque ele sabia que ele, por ele mesmo, não podia muita coisa. Mas se Deus interviesse, se Deus enviasse os seus anjos, a vitória era garantida. Então foi isso que fez Esté. E é isso que nós precisamos fazer, seja nas situações mais simples do nosso dia a dia, seja no sentido para a nossa nação. Vemos o quanto, temos que medir até as palavras, mas o quanto a nossa nação tem se afastado de Deus, o quanto a nossa nação tem se afastado até mesmo da justiça humana, da justiça divina, já se afastou há tanto tempo, até mesmo da justiça humana. E nós não podemos nos confiar e esperar simplesmente em forças humanas. Nós podemos e devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, mas esperar tudo de Deus. Então, rezar, oferecer penitências pela libertação do nosso país. Rezar, fazer jejum, fazer penitências, pedindo que o nosso país seja livre
de todas essas ideologias contrárias ao cristianismo, para que nós voltemos a ser uma nação cristã católica. Católica de verdade. Mas voltemos aqui para Esté. Então ela agora assim, depois que ela jejuou, depois que ela rezou, ela se reveste, se banha, se perfuma, põe uma roupa bonita e se apresenta ao rei Assuero. E aí vem a leitura de hoje. Tudo isso para que você compreenda. Aqui, que a leitura começou no capítulo 5. Esté revestiu-se com vestes de rainha e foi colocar-se no vestíbulo interno do palácio real, frente à residência do rei. O rei estava sentado no trono real, na sala do trono, frente à entrada. Ao ver a rainha Esté parada, olhou para ela com agrado e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Pronto. Ela agora caiu nas graças do rei. O rei aqui também é uma figura de quem? De Deus. Sentado no trono, que quando olha para sua filha de rara beleza, com ela se encanta e não lhe nega coisa alguma. Então o rei lhe disse: o que me pedes, Esté? O que queres que eu faça? Ainda que me pedisses a metade do meu reino, ela te seria concedida. E aí vem a sabedoria de Esté, que ela vai pedir aquilo que convém a ela e ao seu povo. Se ganhei as tuas boas graças, ó rei, e se for do teu agrado, concede-me a vida, eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo. O rei nem sabia que ela era judia, descobre agora. E aí todos aqueles planos maus que Amã tinha arquitetado contra o povo judeu, e a forca que ele tinha levantado para pendurar Mardoqueu, nela ele foi pendurado. Ipsa venena bibas. Beba o teu próprio veneno. Isto é, Amã aqui é figura de Satanás, que planeja, que peleja, que trabalha, que arquiteta planos maus contra nós. E nós rezamos durante toda a quaresma de São Miguel, que ele caia no laço que ele armou contra nós. Que ele mesmo caia nos planos malvados, arquitetados contra nós. E a igreja então, quando reserva esta leitura, ela quer nos ensinar a assim rezar. Então que os demônios, que o diabo, com seus planos maus contra a nossa nação, que ele se envergonhe vendo os seus planos não realizados. Que Nossa Senhora pise a cabeça da serpente. Que esses planos de implantação do aborto, que isso não se realize. E que mesmo que juízes maus, na canetada, né, no ativismo judiciário, criando leis que não lhes compete, eles não foram eleitos para criar, eles não foram eleitos, e a sua função não é criar leis. Mas mesmo que eles, na canetada, no ativismo judiciário, criem tais leis, que os brasileiros digam não, que os brasileiros se fechem a esta desgraça para a nação que é o aborto. Então rezar, pedir a Nossa Senhora que o diabo seja humilhado e os planos maus não se realizem. Pedir a Nossa Senhora esta graça grande, impossível a nós, mas possível a Deus. E Nossa Senhora, a onipotência suplicante de Deus, tudo isso pode alcançar. O Evangelho apresenta isso novamente. Diz que a Virgem Maria estava numa festa de casamento. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados e faltou vinho. Ora, para a mentalidade da época, faltar vinho era um mau presságio, porque o vinho era sinal de alegria, e uma situação vexatória, sem tamanho, porque faltou a bebida principal. Diz então que a Virgem Maria
vendo, não foi ninguém que veio a ela e disse, olha, faltou vinho. Ela é mãe. E como boa mãe, ela vê as necessidades dos seus filhos. Ela viu, se voltou para Jesus e disse, eles não têm mais vinho. E mesmo não sendo a hora de Jesus começar os seus milagres, ela alcançou, ela que é a onipotência suplicante, ela alcançou a antecipação dos planos de Deus. Não é pouca coisa, meus santos. Não estava nos planos começar agora. Ainda não chegou a minha hora. Fazei tudo o que ele vos disser. Ela só disse isso. E o milagre aconteceu. Vamos lá, meus santos. Vamos hoje, neste 7 de setembro, vamos recorrer a Nossa Senhora. Vamos nos voltar a Nossa Senhora e pedir pela nossa nação. Nós estamos vendo os passos que estão sendo dados na política. Nós temos cada vez menos liberdade para falar a verdade, para falar o que pensamos. Isso é trágico. Se as coisas continuarem como estão, nos será tirada a liberdade de pregar o Evangelho, porque tudo será tido como discurso de ódio. Se vocês pegarem não, porque gravado não tem há tanto tempo, mas aqueles que daqui, que já estão desde o início da paróquia, e vocês se recordarem de homilias de há 10 anos, vocês lembram que coisas que eu falava há 10 anos, como possibilidade, já estão acontecendo. Isto é, de acordo, se quiserem pegar você, como se usa a expressão, se quiserem pegar você para Cristo, eles criminalizam você pela sua pregação evangélica. Que qualquer coisa pode ser tida como discurso de ódio. Se você disser, se você falar com toda a clareza em que consiste o aborto, o assassinato de uma criança na barriga da sua mãe. Se você disser isso e quiserem usar isso contra você, vão criminalizar você, dizendo que você está ofendendo as consciências femininas, querendo que as mulheres carreguem um amontoado de células na sua barriga contra a sua vontade, quando não é um amontoado de células, é uma vida, é uma criança, chamada à existência por Deus. Então precisamos rezar pelo nosso país, porque estamos vendo o que está acontecendo nas escolas, o que está sendo ensinado às nossas crianças na escola, a ideologia de gênero, aqui e acolá, às vezes mais, às vezes menos, mas a ideologia de gênero já está sendo ensinada nas escolas. E quando um pai se levanta para dizer, com o meu filho não, este pai será tido como um pai que é preconceituoso e que está destruindo aquela criança e pode até mesmo correr o risco de perder a guarda daquela criança. Isso não é exagero, isso já está acontecendo. Então nós precisamos rezar pelo nosso país, pedindo a Nossa Senhora que nos livre desse mal. Tanto autoritarismo nessa nossa nação, tanta violência, droga, satanismo crescendo a galope. E nós não podemos, meus santos, ficar dormindo, esperando que venha a grande crise e devastadora crise financeira, que se nós não fizermos nada, isso virá, mas isso será apenas a cereja do bolo. A crise financeira e a fome virá apenas como o fechamento de toda esta desgraça que antecede e que já está acontecendo e que nós precisamos dobrar os nossos joelhos. Seria maravilhoso, por exemplo, imagine se nós católicos nos colocássemos o propósito de todas as sextas-feiras fazer uma penitência considerável pelo nosso país, pela fé no nosso país, pelos padres, pela religião católica, para que continue forte, ou melhor, para que se fortifique no nosso país, para que
o aborto não se implante no nosso país, para que Nossa Senhora seja a verdadeira imperatriz do nosso país. Só assim, meus santos, nós seremos verdadeiramente independentes, porque livres de toda escravidão do pecado, livres para servir a Deus com todo o nosso coração. Que hoje, então, neste 7 de setembro, nós individualmente renovemos a nossa consagração a Nossa Senhora e, como filhos, movidos pela piedade filial, ofertemos o nosso país à nossa mãe. Todos nós podemos fazer. Por piedade filial, podemos dizer: minha mãe, o meu país é vosso. Reina sobre este país. Minha mãe, o meu país é vosso. Expulsai o diabo e os seus anjos desta nação. Minha mãe, o meu país é vosso. Não permitais que o diabo destrua tantas vidas e ganhe tantas crianças inocentes com as suas ideologias. Minha mãe, o meu país é vosso, e eu quero que a senhora, somente a senhora, seja a nossa padroeira e imperatriz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.